Olá, boa tarde. Segunda-feira, 23 de novembro de 2020. Hoje é dia do engenheiro eletricista e dia mundial de ação de graças. O Boletim Guará está no ar. E vamos começar o boletim falando sobre eleições. O horário eleitoral gratuito começou na sexta-feira passada, dia 20, e vai até o dia 27 próximo, 2 dias antes do dia da votação. O TRE também já está preparando as urnas para as eleições. Nesta etapa, os profissionais do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão preparam os materiais de mídias que vão para as urnas e gravam os resultados. A geração de mídia vai preparar as mídias de resultado, e as flashes de carga. No caso aqui, a gente está no segundo turno, então as flashes de carga já foram preparadas, já foram colocadas na audiência do primeiro turno. O que são essas cargas? São as informações dos eleitores, das sessões eleitorais, dos candidatos. E agora vem as mídias de resultado também, as do segundo turno, que é aquele pendrive que vai armazenar os dados da votação durante todo o dia da eleição. Agora o TRE começa a se preparar para o trabalho de carga e lacre das urnas. Segundo o órgão, as medidas são necessárias para garantir a segurança no processo eleitoral. Durante a carga e lacre, que é uma audiência pública, com o edital publicado anteriormente para que dê publicidade à OAB, ao Ministério Público e à população, são inseridas as MRs, as mídias de resultado, e depois essas urnas são lacradas. O que são esses lacres? Esses lacres são lacres que vêm do TSE, eles vão ser assinados pelos juízes e promotores e colocados nas urnas eletrônicas, garantindo que essa urna não vai ser violada. Bom, como foi dito na matéria, estão acontecendo desde semana passada as audiências de gerações de mídia e de carga e lacre das urnas eletrônicas relativas ao segundo turno das eleições 2020. Em São Luís, hoje, de acordo com a agenda do TRE, acontecem as cargas e lacres das zonas 76 e 89, que estão acontecendo desde o dia 21 na central de urnas, no bairro do São Cristóvão. Agora vamos falar sobre mobilidade urbana. É importante entender que mobilidade vai para além da organização do trânsito, pois é a partir dessa organização que a cidade se movimenta. Isso envolve qualidade de vida, economia de tempo, ou seja, mexe com a cidade e as pessoas como um todo. Mas a cidade tem meios para que essa organização aconteça? Andar a pé, de bicicleta, moto, carro, ônibus, a cavalo. São várias as formas de se locomover e todas estão inseridas na mobilidade urbana. O que era algo irrelevante se tornou questionável algum tempo depois e hoje é objeto de diversas discussões. Mas você sabe o que é mobilidade urbana? É a necessidade de realizar os seus deslocamentos diários para a concretização das suas atividades de trabalho, de estudo, lazer. Então é todo o ir e vir que acontece na cidade. A cidade moderna só existe em função de que essa movimentação, essa circulação, ela ocorre constantemente. Cientes do que trata o assunto, é preciso saber como deve ser pensada. Tudo passa pela criação de legislações específicas. As leis do setor são objeto de análise do capítulo 13 do e-book Cidades Brasileiras, Temas e Questões para Debate. No capítulo Pontos para uma Análise sobre a Legislação da Mobilidade Urbana de São Luís. No Brasil, já existem algumas leis que regulam as questões relacionadas ao tema. Entre elas, a Lei Federal número 12.587, de 2012, que trata sobre o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Permitir que todas as pessoas tenham acesso universal à cidade, que não fiquem segregados em partes de territórios, como acontece, por exemplo, nos finais de semana, você pode observar que a cidade fica deserta. As pessoas não podem ir para uma praia, ir para um parque, ir para outro local de lazer, visitar sua família, porque não existe transporte. Porém, São Luís não tem o seu próprio plano. E quando o plano não existe, fica difícil falar de mobilidade englobando todas as formas de locomoção. As soluções para melhorias no trânsito de São Luís passam pelo plano de mobilidade urbana. Precisa ser nem um especialista entender que
a mobilidade, né, com os constantes engarrafamentos, né, que acontecem no dia a dia da cidade, está dificultando a vida. As pessoas perdem muito tempo no trânsito, e perder tempo é perder um bem que não volta nunca. A primeira instituição científica do Maranhão faz 95 anos. Saiba mais detalhes depois do intervalo. Um instante só. E o Boletim Guará está de volta para te contar que a primeira instituição científica do Maranhão faz 95 anos. Estou falando do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Os 95 anos do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão foram celebrados com o que os membros da instituição mais gostam de fazer, discutindo a história. A palestra realizada pelo professor doutor Ronaldo Rabelo de Brito Paletti, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, foi o principal momento do evento comemorativo. Fundado em 20 de novembro de 1925, o IHGM passou por diversas etapas. Foi perseguido durante o Estado Novo, desalojado da sede. Tempos depois, ganhou novo espaço, onde ainda está, sendo um dos mantenedores da memória do povo maranhense. O Instituto Histórico, ele tem a função de baluarte dos estudos de historiografia e também dos estudos geográficos sobre o Maranhão. Então, é uma referência, é um guardião da nossa história. O IHGM é formado por membros fundadores, efetivos, correspondentes, honorários e beneméritos. Sua diretoria é formada por presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, primeiro e segundo tesoureiros, diretor de patrimônio, diretor de divulgação e conselho fiscal. O atual presidente é José Augusto Silva Oliveira. Nessa data dos 95 anos, nós estamos reverenciando os fundadores, né, do Instituto, todos aqueles que ocuparam as cadeiras da casa ao longo destes anos. Hoje, atualmente, são 60 cadeiras, e homenageando também aqueles que dirigiram a instituição durante este período. Mas o que seria dessa história se os espaços físicos não fossem preservados, restaurados? Como que aconteceu recente com o prédio da Refesa? O que seria da história se não fossem os registros feitos em livros, em revistas? Mas tudo isso precisa também ser preservado. E é justamente essa preservação que o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão busca fazer, através da análise e fiscalização de como os patrimônios, sejam eles físicos, prediais ou físicos em papel, estão sendo preservados para que as próximas gerações possam conhecer a realidade da região onde mora. Conhecer sua realidade, ter uma história para contar, se formar enquanto cidadão, gostar da cidade, tudo isso serve à memória, serve à preservação. Não só esperar a preservação de órgãos governamentais, mas também a população tem que amar e preservar. E para isso tem que conhecer a história de sua cidade. Uma agenda dos candidatos a prefeito ao segundo turno, dia 23 de novembro. Vamos conferir agora. Duarte Júnior, Republicanos, às 9h30, gravação de sabatina em emissora de televisão. Às 14 horas, reunião política com apoiadores. Às 18h30, plenária sobre saúde e educação no residencial Recepções. Às 19 horas, reunião com lideranças do São Francisco no Hotel Green. Eduardo Braide, do Podemos, pela manhã, sabatina em um sistema de comunicação. À tarde, entrevista a uma rádio FM da capital. E à noite, entrevista a uma emissora de TV. Bom, lembrando que amanhã, aqui na TV Guará, tem debate entre os candidatos a prefeito no segundo turno, amanhã às 22 horas. Lembrando também que o Boletim Guará vai trazer para conversar, para expor suas propostas, os dois candidatos e também os dois vices nas suas chapas. Nessa agenda, ao longo da semana, a gente vai trazer o Duarte Júnior e o Braide e suas respectivas vices para conversar um pouco, para mostrar um pouco mais o que eles pretendem fazer pela cidade. Bom, luta e resistência negra em um museu totalmente reformado. Voltamos depois do intervalo com mais detalhes.
De volta com o Boletim Guará. Para você que não conseguiu acompanhar algum programa da TV Guará, não tem problema. Você pode ver ou rever nossos programas com calma no nosso canal do YouTube TV Guará. Todas as nossas reportagens estão lá. Você também encontra notícias e fica bem informado acessando o nosso site Portal Guará. Notícias de tudo e de todo tipo você confere no portalguará.com. Além da TV e do portal, temos a melhor rádio online que você já viu e ouviu. Rádio Guará, uma programação selecionada com música de qualidade e boa informação. Você encontra acessando www.radioguará.com.br. Você também pode acessar nossa rádio pelos aplicativos TuneIn e Rádiosnet ou pelo aplicativo do Portal Guará. E fique sempre bem informado. Bom, vamos falar agora em memória de resistência. No Centro Histórico de São Luís, no bairro do Desterro, tem um casarão chamado de Cafua das Mercês. Cafua quer dizer lugar isolado, prisão. Lá era uma espécie de depósito de escravos no passado. Voltando para os tempos atuais, a Cafua virou Museu do Negro. Há 3 anos estava fechado, mas foi reinaugurado na Semana da Consciência Negra. Confira. Foi esse local que durante muito tempo serviu como depósito de escravos, que eram comercializados na capital e em outras cidades do Maranhão. O museu foi totalmente reformado e hoje conta com objetos de cultos africanos e de religiões de matriz africana, como estatuetas, cabaças e tambores. Um espaço que retrata a força e a evolução dos negros. A proposta hoje da Casa do Museu do Negro não é mostrador. Tanto que hoje nós não tem mais exposto as correntes, as palmatórias de ferro. Quer dizer, todo esse acervo que existia aqui dentro, hoje foi guardado, muito bem guardado, logicamente. Então, a proposta do Museu do Negro hoje é mostrar um outro lado, é mostrar a evolução do negro. O que nós evoluímos de lá para cá. O que nós podemos evoluir, até porque essa nova geração, elas precisam conhecer a nossa história. Nós estamos precisando que as pessoas nos respeitem. A tolerância é uma coisa e respeito é outra totalmente diferente. O Museu de Cafua também conta com peças do sincretismo religioso, como santos católicos e de personalidades que lutaram contra o racismo. Além disso, peças do acervo do pai Jorge Babalaô estão disponíveis, um dos mais tradicionais babalorixás do Maranhão, que foi gestor do espaço e faleceu em 2003. Muito emblemático, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, ser entregue para a sociedade, para o povo do Maranhão, o Museu do Negro, a Cafua das Mercedes, um espaço em que abriga toda a nossa história das religiões de matriz africana e o povo negro. Por conta da pandemia de coronavírus, o espaço está aberto apenas às terças e quintas, isso através de um agendamento. Um museu rico de peças raras e que permite uma viagem na história da população negra no Maranhão. Abre já para o público a partir de agora com marcação de visitas reduzidas através das redes sociais do Museu Histórico, do qual a Cafua é anexo, Museu Histórico do Maranhão, e também através do direct da própria Cafua, Cafua das Mercês. Nós temos um acervo imenso, tanto de objetos de arte quanto objetos religiosos e também da parte mais dolorosa, né, da história da Cafua, que são os instrumentos de suplício, algumas cartas de compra e venda de escravizados, né, de pessoas escravizadas e também de alforria. Vale o mesmo comentário que eu fiz do Instituto Histórico e Geográfico. Vale conhecer para respeitar, para acabar com as intolerâncias e com os preconceitos. Só mais uma lembrancinha que amanhã, às 22 horas, tem debate com os 2 candidatos mais votados para prefeito de São Luís. E ao longo da semana, aqui no Boletim Guará, tem entrevista com os candidatos e com suas respectivas vices. O Boletim Guará de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará, logo mais à noite. Tem aí o horário político e depois Danilo Quixaba, como fazemos qualquer negócio. Até a próxima.